Tipos de linguagem. Nós temos 3 tipos de linguagem, pessoal. Nós temos a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem mista ou híbrida, tá certo? Então, é muito interessante você analisar e vamos pontuar cada um dos tipos. E vamos dar exemplos práticos, exemplos do dia a dia, exemplos do cotidiano, exemplo da sua casa, onde você está nesse momento. Então, por exemplo, quando eu falo linguagem verbal, eu estou me referindo da escrita e da fala. Tudo que eu faço, tudo que eu posso organizar através da comunicação. Vou me relacionar pela escrita, fazendo uma carta, fazendo um e-mail, mandando um zap para alguém, eu estou utilizando a linguagem verbal. Se eu mando uma mensagem de voz para alguém, se eu escuto alguma coisa, uma propaganda, uma música, eu escuto aí um jornal na televisão física e sucessivamente, eu estou também usando a linguagem verbal. Então, não esqueça, o que é a linguagem verbal? Toda comunicação que eu possa fazer ou que eu possa receber por meio da fala e por meio da escrita. Então, é muito interessante que você analise com a gente esse processo e eu tenho certeza que a partir de hoje você não esquecerá mais disso e essa dúvida acabou, não é isso? Linguagem não verbal. Eu falava anteriormente que se usa a fala e a escrita na linguagem verbal. E outra comunicação que não seja usada nem a fala e nem a escrita, eu chamo de linguagem não verbal. Aí nós temos aí a nossa segunda língua, né, que eu falei anteriormente para vocês. A Libra também é uma comunicação, e por isso eu quero mandar um abraço aí para minha amiga, todo o nosso pessoal aí da Libra, né, principalmente aqui do nosso estado, do nosso município, pessoal que trabalha com a linguagem não verbal. É por isso que já ouvi muito na escola, nossos professores falaram, não existe o mudo. Não, ele não é o mudo, ele é surdo. Por quê? Porque ele tem uma linguagem, ele tem uma comunicação. O mudo é aquele que não tem uma comunicação. O nosso amigo que é surdo, que não fala pela linguagem verbal, vamos dizer assim, linguagem verbal falada, que ele às vezes escreve sim em libras. Então nós temos aí justamente os nossos amigos que precisam da Libra, que é uma linguagem não verbal. Uma outra forma, um outro tipo de linguagem não verbal são os símbolos, nós temos aí os gráficos, as expressões faciais, enfim, tudo isso aí que nós nos comunicamos sem usar a fala ou a escrita. Um exemplo prático, por exemplo, você que mora aí numa cidade movimentada, que tem um sinal de trânsito, a luz do sinal passa uma comunicação. Quando é o amarelo, é atenção. O verde, olha, permissão para passar. O vermelho, pare, por favor. Então, essa luz do sinal, essa cor aí que aparece no semáforo, ela passa uma comunicação. Há uma linguagem não verbal. Da mesma forma, quando você vai aí dirigindo o seu carro na BR e numa estrada pavimentada que tem a sinalização, você percebe a faixa no meio da rua, ao meio da rua, principalmente na BR, você percebe ali quando ela está contínua, quando ela está pontilhada, quando ela está contínua e pontilhada, aí passa uma informação que você deve ultrapassar, não deve ultrapassar, tem que aguardar, enfim. Então, também isso é uma forma de comunicação, uma forma de linguagem, que nós chamamos de linguagem não verbal. E a mista ou híbrida, que linguagem é essa? Usamos essa linguagem no nosso dia a dia? Usamos muito, principalmente agora na evolução digital, você usa sempre no WhatsApp, né? No Telegram, enfim. O que é a linguagem mista? É quando você associa a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Por exemplo, quando você manda uma foto com um comentário, que você escreve alguma coisa, uma charge da vida, uma história em quadrinho, tudo isso é chamado de linguagem mista, porque na mesma informação você tem a linguagem verbal
e a linguagem não verbal. Então, percebes que falar de linguagem verbal não é tão difícil, não é complicado, falar de comunicação não é tão complicado, mas nós precisamos entender. Compreender é o que necessitamos. Conhecer é fundamental. Compreender e entender é o que precisamos. Há uma diferença muito grande de conhecer, compreender e entender? Muito grande. Há uma relação gigantesca. Conhecer é você saber que isso funciona, isso aqui. Linguagem verbal, não verbal ou mista é dessa forma. Como essas linguagens elas podem aparecer em um determinado contexto, em uma determinada situação, é que eu preciso saber. É o que você precisa saber. E o viés, meus amigos, eles existem para te ajudar a levar você ao sucesso. Você que precisa do conhecimento, você que precisa de uma informação, melhorar o seu conhecimento, você que precisa passar em um concurso público, você que precisa tirar uma boa nota no Enem, o viés nasceu para te ajudar. E é por isso que eu, professor Djalma, estou aqui nesse momento, professor Heron, professor Josiel, professora Lavínia, professor esqueci agora o momento, Miquélia de redação, enfim, nossos professores, professor Edson, professor, depois eu vou pegar a informação, dá para vocês todos os outros que estão faltando, todos nós professores aqui, nós estamos à disposição para ajudar você, ajudar seu filho, ajudar um parente, um amigo que você gosta, e é fácil. E eu sempre falo, por R$14,47 por mês, você pode ajudar um amigo, pode ajudar um parente, alguém que você precisa ajudar. Por que por mês? Porque você pode parcelar o curso, que está com 50% de desconto, ele é R$ 177,64. Se você parcelar em 12 vezes, você vai pagar mensalmente R$ 14,47. É quase nada. E é por isso que estamos aqui, porque queremos te ajudar. E daqui a pouco eu vou te dar uma notícia que você vai amar, galera aí do ensino fundamental, tá? E eu tenho certeza que você vai levar essa informação, porque vai ser necessário o viés na vida dessa galerinha aí, do 6º ano, do 7º, do 8º, do 9º, vai ser maravilhoso. E eu quero que você compartilhe essa ideia, porque vai ser excelente para o nosso povo, para o nosso Brasil. Vamos lá. Linguagem e língua. Há diferença? O que é linguagem e o que é a língua? Nós já falamos de linguagem. Tudo isso é linguagem. Então, linguagem é toda forma de comunicação, certo? Porém, para eu trabalhar a linguagem verbal, eu tenho que estar associado em uma língua. Por quê? A língua ela é um sistema convencional de um determinado grupo, de uma determinada sociedade. Por exemplo, eu só me comunico aqui com você, nesse momento, falando pela língua portuguesa, porque nós falamos esse mesmo, entendemos esse mesmo código, tanto escrito quanto falado. Então, essa comunicação que você está me compreendendo agora é porque nós conhecemos ou estamos associados a uma língua chamada de língua portuguesa. Da mesma forma, os outros povos do mundo inteiro. Quem fala espanhol, quem fala inglês, quem fala francês, quem fala alemão, cada uma língua é no seu campo, no seu meio e na sua sociedade. Não esqueça, qual é a diferença? A língua, ela é um sistema convencional. Eu preciso aprender os códigos. Em língua portuguesa, eu preciso aprender os artigos, o substantivo, essa formação, para eu poder formar as frases, formar os contextos, os períodos, e junto compreender, passar uma informação. Mas isso é muito nato do ser humano, é muito nato do povo, principalmente do brasileiro. Por exemplo, mesmo você não conhecendo toda a estrutura da língua, mas você não inverte, por exemplo, o sujeito e predicado. Você sempre fala primeiro o sujeito, seguidamente o predicado, mesmo sem conhecer o sistema da língua portuguesa.
Mas, diferenciando linguagem, linguagem é como se fosse algo internalizado e imaterial, tá certo? Quando me refiro aí à linguagem das formigas, por que eu falo a linguagem das formigas? É interessante quando você observa a formiga. Percebes que elas estão em filas, uma vai e outra vem, em determinada situação. Quando uma encontra um determinado objeto, ela volta para chamar as outras. Aí elas dão ali um determinado contato uma nas outras, ou ela entra lá no buraco, quando ela sai, sai um monte de formigas com ela. Houve uma comunicação. De alguma forma, ela passou uma informação para as outras e todas caminharam até aquele determinado objeto. Então, isso tem uma linguagem. O ser humano, nós aperfeiçoamos a linguagem e nós construímos um código. Esse código chama língua, tanto escrito quanto falado. Então é muito interessante e comigo aqui, nesse momento, aqui com Viés, você vai conhecer um pouco mais, tá ok? Vou meter aqui para uma água. Eu estou sem óculos hoje, eu não estou conseguindo, meu óculos está na ótica para trocar lente, e não está dando, sem óculos, o celular está com a bateria meio ruim aqui, não está dando para ler os comentários aqui, mas desde já agradeço todos vocês que estão aí participando e vamos junto, vamos caminhar, porque o viés é isso aí, o viés é informação, é educação, o viés é dinamismo, é interatividade, o viés é o conhecimento que você precisa, é o caminho do sucesso, e você vai precisar do viés, tenho certeza. Pessoal, falando de linguagem e língua, a gente avança um pouco nesse mesmo contexto, nessa mesma situação, e vamos falar da função da linguagem. Ou seja, tudo que você faz, tudo que você escreve, tudo que você ouve, tudo que você usa, usando a fala ou a escrita ou os outros meios de comunicação, você está tendo uma determinada função. Ou é referencial, ou é fática, ou é conativa, ou é metalinguística, ou é poética, enfim. Tudo que falamos tem um direcionamento. Você fala algo real, você fala algo emotivo, você fala algo que queira convencer alguém, você fala algo que queira passar para alguém um pouco de lirismo, né? Aí através da poesia, enfim. A função da linguagem hoje você vai entender para que serve aquilo que você fala. Para que serve... língua portuguesa é difícil? Para muitos acho que é, mas por que eles acham que é difícil? Porque eles não compreenderam o processo. Língua portuguesa, ela só vem te dizer o que você fala é isso aqui. Nós só vamos dar nome às coisas. É isso, é a língua portuguesa. É dizer, olha, o que você falou tem essa função. O que você falou, você usou um artigo, um substantivo, um pronome, um verbo, um advérbio, uma conjunção. Então é por isso que quando eu falo, vamos ter aula aí de classes de palavras? Vamos, por quê? Porque é fundamental. É fundamental eu conhecer os termos da língua. É como eu conhecer parte do corpo, a mão, o braço, antebraço, cabeça, perna. Por quê? Porque se eu não conhecer o corpo, eu não vou conhecer a si mesmo. A mesma coisa, se eu não conhecer a estrutura da língua, se eu não conhecer as classes gramaticais da língua, eu não vou conhecer a língua portuguesa. E é aqui que entra a importância da gente estudar um pouco mais, tá certo? Quando a gente fala de função da linguagem, a gente fala dos objetivos e das finalidades. Qual o objetivo daquilo que você falou, qual a finalidade daquilo que você falou. Mas, para isso chegar a ser concretizado, precisa dessa galera aqui. Emissor é a pessoa quem fala, o receptor é quem recebe a mensagem, o canal, por aqui, por exemplo, é o YouTube, né? Estamos passando essa informação para você por meio do YouTube, então este é o nosso canal. O código aqui é a língua portuguesa, é a língua que estamos nos comunicando, é a língua que você está
me ouvindo, está me entendendo, está compreendendo aquilo que eu estou falando, então o código é a língua portuguesa. E o contexto é tudo isso que envolve o nosso conhecimento, toda essa informação que está ao nosso redor para chegar a você essa informação, esse conhecimento. Então esse é o contexto.